Com a expansão da área urbana e a ampliação da agricultura e da pecuária, a vegetação nativa sofreu grandes devastações nos últimos anos. Mesmo assim, o Brasil continua sendo um país rico em frutíferas nativas, em especial a região sul, que possui um grande potencial de mercado. Você sabe quais são as frutas nativas da região sul? Não sei. Desconfio, porque tem algumas que a gente vê sempre, assim, né? Bem comum de encontrar. Mas eu não lembro nem do nome delas. Butiá, pitanga, quando eu era pequeno tinha uma árvore na minha casa das duas frutas. Eu me lembro de comer bastante quando era mais novo. Butiá às vezes até compro, que tem na rua, assim, ali perto de casa mesmo tem um pé, então a gente passa quando tá caindo. E depois fui morar em Passo Fundo, no colégio dos meus filhos, tinha muita jabuticaba. Comia aos montes. Eu conheço todas essas frutas, que eu sou do interior. No interior tem muito disso, né? Mas aqui em Porto Alegre eu não vejo quase. Pitanga, no meu caminho aqui, de casa para cá, tem uma pitangueira, às vezes eu consigo pegar. A gente não aproveita muitos recursos que nós mesmos produzimos, a gente está sempre exportando matéria primária e consumindo matéria secundária muito mais caro, então talvez se a gente aproveitasse aqui mais o que a gente planta aqui, já que a gente tem um potencial tão grande, a gente tem terra própria para cultivo, nossa terra é boa, talvez a gente poderia diminuir o dinheiro que a gente gasta importando fruta. Informando melhor sobre as frutas, talvez deixasse as pessoas com mais consciência, né, de consumir as frutas nativas e tudo mais. Acho que isso seria mais importante, né, como um primeiro passo, assim. Nessa edição do Pesquisa em Pauta, conversamos com o professor Paulo Vitor, coordenador do Departamento de Horticultura e Silvicultura da URGS, sobre a pesquisa Potencial de Frutíferas Nativas do Sul do Brasil. Ela foi realizada em parceria com o Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia da URGS, com o Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos da URGS, com a Universidade de Passo Fundo, com a Universidade Federal de Pelotas, com a FEPAGRO e com a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. Confira agora o programa. Então, professor Paulo, eu queria agradecer a oportunidade de estar com o senhor aqui e ter aceitado participar do nosso Pesquisa em Pauta. Então, vou começar perguntando para o senhor contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica dentro da universidade, contando sobre suas pesquisas. Inicialmente comentando de uma dificuldade que a gente vê como universidade, né? A oportunidade da gente externar para fora das paredes da universidade, né? O que a gente tem produzido aqui de ensino, pesquisa e extensão. E respondendo a tua pergunta, eu ingressei na faculdade, eu fiz meu curso de graduação na Universidade Federal de Pelotas e depois vim para a URGS fazer mestrado. E a partir do mestrado, imediatamente eu fui para o doutorado no exterior e retornei do doutorado e ingressei na Faculdade de Agronomia da URGS, em concurso público, na área de fruticultura. E desde 1998, então, eu leciono na Faculdade de Agronomia, no Departamento de Horticultura e Silvicultura, e trabalho com pesquisas dentro da área de fruticultura, em várias linhas dentro da fruticultura. E dentro das frutíferas, inicialmente, continuo trabalhando principalmente com citricultura e viticultura, né, nas diversas áreas dentro dessas culturas, e de 2008 para cá, nós iniciamos, em virtude de um anseio do nosso grupo, a trabalhar com frutíferas nativas, porque a gente percebeu que existia, e ainda existe em alguns locais, pouca atenção e pouco interesse, ou pouca importância às frutíferas ou a tudo que é nativo. Na verdade, o ser humano prefere o exótico ao nativo, e para nossa sorte, né, depois de muitas insistências e negativas para editais e projetos, que sempre alegavam que eram culturas sem importância, né, em termos de área plantada. Mas, por sorte, no início dos anos 2000 mudou esse conceito, então o Brasil tem dado valor, editais e a própria sociedade, né, dando valor ao que é nosso. Então nós conseguimos no nosso grupo formalizar esses projetos com frutíferas nativas. Para nossa satisfação, a gente tem conseguido alguns avanços consideráveis, né, em diferentes áreas dentro dessas linhas. E como foi desenvolvida e organizada essa pesquisa? Essa pesquisa surgiu por uma demanda, na verdade, do próprio grupo, alguns produtores no Rio Grande do Sul que trabalham com agricultura orgânica. E estavam completamente desprotegidos
né, com todo um desconhecimento, tentando trabalhar, por exemplo, uma das linhas que a gente na época, nos anos 2000, sentiu angústia, produtores tentando ingressar com agroindústrias, por exemplo, para produzir suco a partir do araçá, suco a partir do o açaí do sul do Brasil, que é a Jussara, e levando multas do IBAMA, por exemplo, e da FEPAM, em virtude de não existir um talão de produtor. Então, pessoal, nós participamos de várias reuniões no Estado, em diversos âmbitos, né, da sociedade, e a gente começou a se dar conta que nós tínhamos que começar a pesquisar também para auxiliar, principalmente, né, o fim, auxiliar a cadeia produtiva e como uma alternativa, inclusive, de diversificação para a agricultura familiar, né? E em virtude que a gente tem o conhecimento de que nós temos uma diversidade genética impressionante, né, com a Mata Atlântica, é o nosso Cerrado, é a Amazônia. Na verdade, o projeto ele partiu do departamento, mas ele foi formatado multi-institucional. Nós abrangemos todo o estado, né, e diferentes áreas dentro das frutíferas nativas. Primeiro, conhecer um pouco o que a gente tem de genética. Então, uma das linhas que a gente denominou prospecção foi começar a passear pelo estado para tentar encontrar materiais de interesse, né? Por exemplo, duas famílias que a gente centrou fogo, que são as mirtáceas, né? Pitangueira, jabuticabeira, araçazeiro e outras, e as arecáceas, que são as palmeiras, principalmente no nosso caso os butiazeiros. Porque, por um lado, o desconhecimento e, por outro lado, especificamente o butiá, com risco de desaparecer, de extinção em virtude, em alguns locais, pela expansão do urbanismo, né, simplesmente destruindo para construir prédios, ou pela lavoura e pecuária, né, lavrando para implantar soja ou colocando gado e as plantas sendo destruídas, né. Então, nós atacamos primeiramente para conhecermos populações no estado, entendermos que semelhanças ou diferenças têm essas populações. Então, só nessa linha a gente já tem... Bom, esse projeto, então, iniciou oficialmente em 2009, ele foi financiado pela FAPERGS e pelo CNPq, né, e já gerou umas 10 ou 12 teses e dissertações e dezenas de artigos publicados, e cada avanço que a gente tem, a gente descobre o quão pouco a gente conhece, né? Então, só para ter uma ideia, um dos aspectos, por exemplo, nós temos o viés ecológico, que é tentar recuperar matas ciliares, beiras de rio. Nós temos o viés agronômico, que é nós tentarmos selecionar plantas de interesse para que o agricultor possa produzir frutos de mesa. O outro viés nutracêutico, que a gente tem estudado as propriedades nutricionais e medicinais dessas plantas, e a gente encontra numa mesma população plantas que chegam a ter o dobro de vitamina C, uma do lado da outra. Então, a nossa ideia é selecionar plantas com diversos interesses, e um outro apelo é o apelo paisagístico. Então, aí são plantas com interesse, e agora nós, inclusive, estamos ministrando curso de mini-hortos, ou seja, o pessoal agora da região, das cidades, eles querem ter suas hortas ou suas frutíferas na sacada, no terraço. Então, uma das linhas é procurar plantas pequenas, para que eu possa cultivar dentro de vaso, por exemplo, numa sacada. E a gente já tem, dentro dos métodos que a gente tem descoberto, pitangueiras, jabuticabeiras que eu posso ter como bonsai, por exemplo, pequenininha, né? E é o ponto final, que é o processamento. Então, essa agroindústria, então também métodos de processamento para que possamos ter o suco, a geleia, o sorvete e outros derivados. Pensando no próprio título da pesquisa, o potencial das frutíferas, o que seria esse potencial que essas espécies têm de diferente uma da outra? Seria uma superioridade? A ideia não é tratar como superioridade, e sim como diversificação. Não significa que eu quero que o pessoal abandone a uva, que abandone os citros, que abandone a maçã
e passemos a produzir só as nossas nativas. Né? Mas a ideia é que entre com um potencial de diversificação nas diferentes áreas. Que o que a gente tem percebido dos nossos produtores é que a tecnificação e a especialização tem sido tão grande que a monocultura predomina. No nosso entorno aqui me chama a atenção e a gente fica super feliz em ver que o campus da agronomia ele foi reflorestado com muitas nativas e os passarinhos agradecem, né? Porque na nossa área frutícola também, na citricultura, na viticultura, uma das pragas que tem assolado a produção é o pássaro, né? Porque não tem o que comer, nós acabamos com as nativas e ele tem que ir para algum lugar procurar alimentação. Então também como uma diversificação para a própria avifauna, né? E o embelezamento dos nossos parques, das nossas ruas, né? Também com essa linha de ação e de atividade. E pensando nas maiores contribuições para essas comunidades rurais e tradicionais, quais seriam elas? A primeira contribuição que eu vejo muito importante é a ecológica, né? Tentar passar para o produtor a importância dessas frutíferas nativas para que eles mantenham, por exemplo, vegetação próximo às fontes de água. Uma das coisas que a gente tem percebido, e a televisão tem mostrado diretamente, são o esgotamento de muitos recursos d'água, porque os produtores rurais têm simplesmente erradicado toda a vegetação, pensando só na lavoura ou na pecuária. Então, se a finalidade for de produção, né, ou a extração a partir da folha, a partir do fruto, a ideia é a gente ter um banco de germoplasmas com plantas de diferentes fins. E o que seriam essas plantas com germoplasmas? Germoplasma, na verdade, o termo técnico significa a genética de cada planta. Né? Então, eu tenho várias, por exemplo, para que eu possa entender, se eu tenho uma população com várias pitangueiras, cada pitangueira é um indivíduo e tem sua genética. Então, a gente chama de banco de germoplasmas quando eu pego esses diferentes indivíduos, produzo muda a partir delas e a gente leva para a nossa estação experimental, que fica lá em Eldorado do Sul, que é a estação experimental da URGS, e ali a gente tem pomares, onde a gente cultiva todas essas plantas diferentes, com a diferença genética, para manter essa diversidade genética. E pensando também agora na sua pesquisa, a minha curiosidade é saber se essa diversidade é bem aproveitada, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Não, na verdade, o único aproveitamento que a gente tem visto agora, nos últimos anos, diz respeito a, por incrível que pareça, o nativo, em função de ter mudado o modismo, os condomínios têm dado muito valor para fins de paisagismo, mas em termos de produção, que os produtores usem, praticamente o que tem no estado é extrativismo. O pessoal tem coletado, por exemplo, aí o Jussara, o pessoal coleta diretamente da natureza. E aí está o risco, né? Quando é a extração do fruto para fazer o suco, né, do Jussara, que é o açaí da Amazônia, não há problema. O grande problema, e essa semana inclusive saiu, né, uma reportagem que o pessoal estava extraindo o palmito, que é extraído também do Jussara, ilegal. E aí tu destrói a planta para retirar o palmito. Então esse é o perigo, né, pelo desconhecimento, da gente ter o que a gente chama de erosão genética. E a gente perder essa genética, esse germoplasma que eu falava, sem nem conhecê-lo. Né? O outro detalhe que a gente descobriu, muito roubo. Inclusive essas empresas que comercializam plantas para as diversas áreas têm retirado da natureza, porque butiazeiros levam dezenas de anos para atingir um porte. Então o pessoal tem coletado da natureza para revender isso para condomínios. Então tem áreas de algumas regiões em que o risco, né, de desaparecerem os butiazais nativos em virtude do extrativismo. Né? E com todas as outras tem acontecido isso também. Né? E a gente percebe que hoje em dia nós temos em Mata Atlântica, não chega a 5% da área original
Qual seria o potencial dessas espécies frutíferas também para evitar a degradação do solo? Elas têm um papel muito importante, né? Porque como toda planta perene, ela tem essa característica porque a degradação do solo ela está ligada principalmente a um solo descoberto. Ou seja, se eu mantiver um solo nu, sem vegetação permanente, quer seja arbórea ou quer seja vegetação rasteira, esse solo está desagregado. Então ela tem um grande valor e isso não só qualquer planta que tem um sistema radicular profundo tem essa qualidade que é muito importante. E agora, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar para o senhor qual a importância de ter ganhado esse prêmio do Jornal do Comércio para a tua vida acadêmica e profissional. Esse prêmio foi muito importante, né? E eu quero destacar, inclusive aqui deixar de público, né? Porque o prêmio não foi do professor Paulo Vitor. Né? Esse prêmio foi um prêmio, inclusive, que foi dado ao Departamento de Horticultura e Silvicultura, mas ele é maior, inclusive. Eu gostaria de deixar claro que muito importante a participação das 5 instituições, a URGS, a FEPAGRO, a Fundação Zoobotânica, a Universidade de Passo Fundo e a Universidade Federal de Pelotas, porque envolveu um grupo de dezenas de pesquisadores, de professores, e para cada professor 4 ou 5 alunos de pós-graduação e de graduação. Então é um exército trabalhando, né, cada um na sua área e inclusive aberto ao produtor, porque a grande preocupação que a gente tem é não chegar ao interessado, que é o agricultor. Mas voltando à tua pergunta, é lógico que é muito agradável saber do reconhecimento da sociedade, né, pelo que a gente está fazendo e o que leva a gente a se dar conta que estamos no caminho certo, né, porque é importante saber que o que a gente está fazendo, e afinal a sociedade nos paga para retornar com conhecimentos que sejam de valia, nesse caso, para a gente poder manter esse planeta saudável por um pouco mais de tempo. Então tá, professor, muito obrigado. A gente está te agradecendo por ter feito essa entrevista com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço.